seguinte, o Hans Hermann Hoppe ele falava que a democracia era um regime incompatível com a propriedade privada. Por que isso acontece? Porque em uma eleição democrática, geralmente quem ganha é o candidato que promete mais. É só pensar, né? Verdade. Você é o cara lá da população, nunca parou para estudar sobre política, sobre imposto, nada disso. Aí de repente um cara aparece e fala, eu vou diminuir a dívida pública e vou diminuir o tamanho do Estado. Aí o outro fala, eu vou te dar educação, saúde, segurança, tudo de graça. Aí quando o outro pergunta, ué, mas quem vai pagar por isso? Os mais ricos? Ele olha assim e fala, meu Deus, é esse cara que eu vou votar. Tá me prometendo tudo e não vai sair nada do meu bolso, né? Não tem como isso acontecer, não existe imposto só sobre os outros, mas na eleição esse cara ganha. E para esse cara poder cumprir minimamente o que ele prometeu, se ele prometeu muita coisa gratuita, entre aspas, vai ter que tributar mais. E para tributar mais, não adianta achar, vou tributar o mais rico. O mais rico sabe se proteger disso. Ou ele tira dinheiro, ou ele tem uns advogados muito bons que montam lá complexas estruturas jurídicas para fugir disso. No final, o imposto vai cair sobre classe média e sobre o mais pobre. E mesmo que pegue o rico fornece serviço e produto. Ele vai lá e repassa isso de alguma forma. Então, por conta disso, na democracia, o Hoppe ele fala que os impostos vão ficar mais altos, o Estado vai ficar cada vez maior. Então, como eu sou um cara liberal, eu também fico questionando, né? Como é que a gente consegue mudar esse ciclo? É só a base de muita educação. Só que educação não é... Pessoas também falam, vamos investir mais em educação. Isso é muito genérico. Investir mais em educação é o quê? Mandar o cara pra faculdade pra ter aula com o professor de história com a camisa do Marx? É exatamente isso que eu ia falar, porque hoje o nosso sistema educacional, o professor Olavo de Carvalho, ele fala isso, cara, a gente vive... O Thales esteve aqui, o Thales é super liberal, e ele falou, cara, eu estudei comunicação social. Eu vivi uma professora dizendo que o capitalismo era mal. E a gente que estuda e vai se aprofundar, a gente percebe que antes do capitalismo, cara, morreram quantas milhões de pessoas. O capitalismo, cara, foi um absoluto sucesso. E a gente continua insistindo. E a gente vê pessoas que são ricas, que vão estudar e voltam socialistas. Então, para mim, é uma completa loucura. Eu acho que tem duas coisas muito loucas. O sistema educacional brasileiro continua formando pessoas com cabeça mais de esquerda, mais socialista, e não pessoas para pensar, né? Isso daí tá virando um problema muito sério. E segundo, nós temos uma mídia que é totalmente parcial. E que as pessoas que não são questionadoras simplesmente aceitam o fato que veio. Ou seja, a gente vive uma realidade de um país comunista, né? E só não tá pior porque as redes sociais estão aí, até a mídia, né? Ela bate muito em rede social porque agora as pessoas elas conseguem buscar a opinião de outros veículos, se elas não têm mais aquele veículo como um veículo confiável. E é o que está acontecendo cada vez mais, porque antes a gente não via que a mídia era parcial. Agora fica claro que há uma certa parcialidade. O pessoal fala, o mal agora é as fake news, né? Fake news sempre existiu, só que antes a gente não sabia que existia. Porque se o jornal dava uma fake news, você não tinha uma outra fonte para comparar. Hoje você tem. Então tudo que está sendo postado, você tem uma outra fonte falando de uma outra forma para você poder comparar e formar o seu raciocínio. Então a internet ela veio como algo que vai ajudar a descentralizar, só que ela também dá um poder de centralização cada vez maior se o governo souber usar esse negócio. Então eu não sei onde é que a gente vai parar, sinceramente. Nem eu. Me parece um problema super difícil de resolver. Quando você foi conversar lá, você foi Thiago Negro, vocês foram para Brasília conversar com o Paulo Guedes, nosso ministro. Ele estava naquele momento falando que a gente estava muito próximo de um colapso. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que eu imagino que vocês tenham conversado sobre isso, e eu queria que você contasse assim, o que mais te chamou a atenção na conversa?